Graças e paz, irmãos, tudo bem? Que bom, né? Estarmos aqui novamente, fazendo aí a nossa pregação. E você tem se cuidado, tem buscado aí fazer sua higienização, né, das mãos com sabão, detergente, álcool e gel, né? Tem usado máscara. Isso é fundamental, viu, meus irmãos? Para que você se cuide. Estamos vivendo assim um momento muito complicado aqui na nossa região, né? Então, tem que se cuidar. Amém? Quero, né, depois que passar tudo isso, encontrar todos vocês bem, em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, eu estive meditando na palavra de Deus e esse é um tempo de reflexão, né? Você faz uma reflexão profunda de alguns acontecimentos que envolve os homens, os grandes homens de Deus, né? E eu tenho feito a seguinte pergunta, né? O que Deus tem feito através da minha vida? O que Deus tem feito através da sua vida? O que Deus tem feito através da nossa vida? Nós observamos a história, irmãos, de uma maneira geral, e podemos observar que no decorrer da história da igreja, grandes homens de Deus surgiram, né? Homens comprometidos de uma maneira intensa com a palavra. E o poder de Deus era algo real na vida dessas pessoas. E muitas dessas pessoas, irmãos, eram pessoas, a maioria delas, né? A não ser Jesus, né? Jesus foi o Filho de Deus encarnado, embora tenha vindo em carne, né, e osso como nós, e viver, né, como nós vivíamos, para vencer o mal e provar que era possível sim vencer o pecado. Mas o homem, de uma maneira geral, irmãos, é comum. Todos esses homens que a Bíblia relata, eles eram homens comuns como nós, né, sujeito às mesmas paixões que nós. E Deus os usou de uma maneira tão poderosa, irmãos, que o nome deles ficou registrado na história, né? Na palavra de Deus, nas conquistas, né, realizadas em benefício do reino de Deus. E o que você tem feito, o que eu tenho feito, o que nós temos feito em benefício do reino de Deus? Será que nós estamos trabalhando em benefício ao reino de Deus? Será que você trabalha em benefício do reino de Deus? Será que as nossas orações são em benefício do reino de Deus? Ou são em benefícios próprios, né? Estamos interessados nos nossos próprios deleites, né? A palavra de Deus diz que nós não sabemos orar, que quando oramos, nós oramos e fazemos o pedidos para o nosso próprio deleite. E enquanto que a nossa visão tem que ser uma visão de reino, né? Do reino de Deus, sempre em benefício do reino de Deus. Quando nós olhamos para a palavra, irmãos, nós vemos aqui uma história fantástica, né? Uma história assim que realmente na Bíblia não aconteceu nada parecido ou igual a isso, né? Que está retratada aqui no livro de Josué, no capítulo 10, a partir do versículo 12, aonde o Josué, ele ora ao Senhor. Na minha tradução diz assim: Josué falou ao Senhor. Olha só, né? No dia em que o Senhor deu os amorreus na mão dos filhos de Israel, disse aos olhos dos israelitas: sol, detente em Gibeão, e lua no vale de Ai-Jalon. Olha que coisa fantástica. Isso é algo tremendo, né? Quando nós temos algum fenômeno, né, astrológico, né, ou astronômico, né, por assim dizer, porque o astrológico está ligado com a astrologia, tá, né, o astronômico com a astronomia, né? E aí o que nós vamos verificar, irmãos, é que se passa um cometa ou se acontece um eclipse, já é motivo, já é razão, não é verdade,
para o mundo científico se mobilizar, as pessoas se mobilizam, né? Onde estão os maiores telescópios para visualizar, para ver o acontecimento, aquilo que está ocorrendo. Agora imagina você, irmãos, um homem de Deus, no momento da luta, no momento da batalha, ele precisava de vencer aquela batalha naquele dia. Aquela vitória era fundamental para o povo de Israel, irmãos. E era uma batalha muito acirrada, não poderia, talvez se ele deixasse para continuar a luta no dia seguinte, talvez o inimigo se fortalecesse e eles seriam destruídos, seriam derrotados. Mas ele levanta suas mãos aos céus e pede ao Senhor, e fala com o Senhor, talvez sem muito tempo até, porque ele estava ali, né, no campo de batalha, talvez com a sua espada na mão, talvez combatendo os seus inimigos, mas ele grita em alto e bom som, e bom tom, e o Senhor ouve a fala de Josué. E a lua se detém, e o sol para, e a lua se detém. Que coisa espantosa, irmãos. Para que a lua pare, para que o sol pare e a lua se detenha, isso significa o quê? Que todo o universo parou. Que todo o universo parou para quê? Para que o homem de Deus pudesse ter vitória na sua batalha. Irmãos, que coisa maravilhosa. Como nós observamos mais adiante, nós vamos ver Elias com experiência fantástica. Ele ora, o Senhor manda fogo dos céus. E quando nós falamos, Elias era especialista em fogo, né? Elias era o homem do fogo, né? Porque ele não pediu apenas o fogo para consumir o holocausto, mas quando os soldados inimigos, né, após a morte de Acabe, vieram até ele, né, para consultá-lo, e chamavam ele de homem de Deus, querendo bajulá-lo, né? E ele falava, se eu sou homem de Deus, que o Senhor mande fogo do céu e consuma vocês. E eles eram consumidos, né? Até que chegou um mais cauteloso, mais experiente, né? E que clamou para que não fosse morto, porque senão certamente seria. Que coisa maravilhosa é essa, irmãos? Que Deus maravilhoso é esse? Quando nós vamos ver mais à frente Eliseu com a sua experiência também com Deus, da intimidade que ele tinha com Deus, quando o exército inimigo cerca, né, ali e vem de encontro com ele, e ele disse, Geazi teme, né, ele fala assim, olha, não precisa se preocupar, né, maior é o que está conosco, mais poderoso é o que está conosco do que os que estão com eles, né? E aí Deus abre os olhos do moço e ele vê aquele exército poderoso cercando toda a montanha ali, e muito mais numeroso do que o exército inimigo, e muito mais bem equipado, muito mais bem aparelhado, com armas poderosas, né? E aquilo fortalece, né, Geazi, que não se converteu, Geazi não se converteu, né? O fim dele é leproso, quando ele vai até Naamã e pede, né, o dinheiro em pagamento pelo milagre que aconteceu na vida de Naamã. Mas o que eu quero dizer, irmãos, é que nós precisamos, como homens de Deus, como mulheres de Deus, viver experiências com o Senhor, experiências fantásticas com Deus, experiências, irmãos, que não seja algo assim trivial do dia a dia, não é verdade? Aquela coisa assim, meio sem graça, meio sem sal. Não, irmãos, experiências que façam a diferença, não apenas na nossa vida, mas faça a diferença, irmãos, no reino de Deus. Que produzam resultados efetivos, irmãos, e eficazes para o reino de Deus. Nós precisamos aprender isso. É tempo de aprender isso, não é verdade? Nós vamos à igreja, nós cantamos, nós ouvimos a palavra, nós dizimamos, nós ofertamos, irmãos, mas nos limitamos apenas a isso. E a experiência sobrenatural, aquilo que vai além, que está além, né, do natural, que somente um homem ou mulher cheio da presença de Deus vão viver. Nós precisamos viver isso. Você como igreja, você tem que desejar isso. Essa vontade tem que estar no teu coração. Você tem que buscar ter experiências com Deus, experiências transformadoras com Deus. Não se conforme, meu irmão, minha irmã, com a vida medíocre que você leva. Eu não posso me comparar, não posso me conformar.
com a vida medíocre, né, que eu levo. Então não se conforme, não se conforme. Esse tempo, irmãos, tem que servir para alguma coisa na tua vida. Esse tempo, irmãos, de isolamento, né, de confinamento, não é isolamento social, porque nós temos um contato via WhatsApp, telefone, Facebook, redes sociais de uma maneira geral. Então, socialmente, nós não estamos isolados, não é verdade, irmãos? Mas estamos fisicamente, né? Fisicamente nós estamos. Nesse tempo de confinamento físico, irmãos, nós precisamos buscar um crescimento espiritual, não é verdade? Eu estava conversando com a pastora estava falando a respeito desse assunto, né? De que esse tempo é o tempo onde nós estamos, de uma maneira ou de outra, separados do mundo, literalmente, nós não estamos expostos mais, né? Aquelas pessoas negativas, aquelas pessoas com mau comportamento, aquelas pessoas que não servem a Deus, né? As coisas ilícitas que muitas vezes estão aí, né, ocultas nas propagandas, nas publicidades, né? Nas esquinas e em tantas outras situações que são colocadas como armadilha para o povo de Deus, né? Mas nós estamos confinados fisicamente. E nesse confinamento, irmãos, nós temos a oportunidade de buscar a presença de Deus. Nesse confinamento, nós temos a oportunidade de crescer espiritualmente, no relacionamento com Deus. Nesse confinamento, irmãos, nós temos a oportunidade de crescer no conhecimento da palavra de Deus. Nós temos. Você tem. Você tem oportunidade. Você tem tempo para isso. Né? Você pode até dizer, pastor, mas eu estou trabalhando, Não. Quem está trabalhando realmente não vai ter tempo. Né? Mas mesmo assim, diante de toda a situação em que o mundo está vivendo, você tem que ter, você tem que reservar, você tem que administrar o seu tempo e reservar um tempo para você se aprofundar nas coisas espirituais. Para que você amadureça, para que você cresça, para que você esteja pronto. Irmãos, existem profecias que depois desse tempo, que não sabemos, né, quando vai acontecer, existem profecias de que seriam até 2 anos de pandemia mundial. Começou em 2009, 2021, até o ano que vem, provavelmente. Mas, nesse tempo, irmãos, você precisa crescer. Para quê? Para que haja um avivamento pessoal. Você não pode voltar da mesma maneira, ou pior, né, de quando começou esse confinamento. Você tem que voltar melhor. Você tem que voltar preparado. Você tem que voltar pronto. Você tem que voltar convertido. Você tem que voltar com princípios. Você tem que entender aquilo que Deus tem para nós. Irmãos, apenas um vírus colocou em 4 paredes toda a humanidade, o mundo inteiro, por apenas um vírus. Algo que é invisível você não vê, mas que se multiplica com uma rapidez terrível. Colocou a humanidade trancada dentro de casa. Grandes corporações tiveram prejuízos terríveis. Atingiu pessoas milionárias, pessoas famosas e pessoas anônimas. Pessoas milionárias, bilionárias e pessoas miseráveis. Foram atingidas por esse mal. Irmãos, há tempo de reflexão. Você não pode ficar nesse marasmo, nesse mundo fictício e irreal que você vive. O mundo vai além de programações da TV, irmãos, de Netflix, de rede social, de WhatsApp e assim por dizer. O mundo vai muito além disso. O mundo espiritual, irmãos, ele é eterno. E nós estamos sendo preparados, irmãos, para viver essa eternidade. Para isso, irmãos, nós precisamos ser um elemento forte nas mãos de Deus, para que a sua palavra se cumpra. E Deus quer usar você. Deus quer usar a sua igreja. Eu e você somos a igreja de Jesus. Você não pode ficar da mesma maneira. De jeito nenhum, meu irmão. Você tem que crescer. Né? Você tem que abrir a boca e dar um glória a Deus. E quando você der um glória a Deus, né, uma meia dúzia de demônio cair por terra em nome de Jesus.
Você tem que se encher de autoridade espiritual. Você tem que estar fortalecido no Senhor. Fortalecida no Senhor. Para no momento da batalha você levantar as mãos para o céu e clamar ao Senhor. E o Senhor ouvir a tua voz, ouvir a tua oração, ouvir o teu clamor. É preciso, irmão, que haja esse despertamento espiritual. Não se iluda, não se engane com barulho, não. Não se engane com barulho, não. Porque barulho até lata faz. Você tem que ter vida transformada na presença de Deus. Você tem que desejar que essa maturidade espiritual aconteça na tua vida. Sabe aquele jovem, né, que faz parte de uma família com muitos irmãos, mas ele é novo, tem lá seus 15 anos, 14 anos. De repente lhe falta o provedor, o pai, por alguma situação. E ele é forçado a assumir a responsabilidade daquele lar. E com isso ele amadurece mais rápido, né? Ele assume responsabilidades mais rápido. Assim somos nós, irmãos. O tempo é de amadurecer mais rápido. Não vai ter mais tempo. O tempo é agora, de amadurecer agora. As coisas piores virão pela frente. Dores piores virão pela frente. Não se engane, meu irmão, minha irmã. Não se engane. Né? O tempo de cantar chegou. O tempo de dançar chegou. Não, e ele vem. E ele vem. Vem saltando pelos montes, sim, irmãos. Mas para que ele chegue, para que ele venha, irmãos, coisas terríveis vão acontecer. E já começaram a acontecer. E você precisa despertar. Despertar. Para que as coisas comecem a acontecer através da tua vida. Para que o poder de Deus comece a se manifestar através da sua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não se abata espiritualmente. Josué estava à frente de uma batalha e não temeu. Não temeu. Não podia parar. Levantou suas mãos, orou. O sol se deteve, a lua parou. E foi maravilhoso. Deus lhe deu a vitória. E Deus certamente vai te conceder vitória. Nas suas lutas, nas suas batalhas. Não vai ser fácil, não. Mas Deus vai conceder em nome de Jesus. Mas para isso é necessário que você crie uma maturidade espiritual. E cresça espiritualmente. E cresça no seu relacionamento com Deus. E cresça na sua intimidade com Deus. E cresça no entendimento da sua palavra, da palavra da verdade, da palavra da salvação. Para que você possa fazer a diferença no reino de Deus. Para que você seja um homem de valor, para que você seja uma mulher de valor na presença do Senhor. Amém, meus irmãos? Não fique paralisado. Não fique engessado. Não fique endurecido. O tempo é de crescimento espiritual. Amém, meus irmãos? Então cresça espiritualmente. Cresça, em nome de Jesus. A semente foi lançada, a água do Espírito está jorrando sobre você. Deixa essa semente germinar, crescer, virar uma árvore e produzir frutos dignos de arrependimento, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Que você seja uma bênção a cada dia na presença do Senhor. Amém? Quando acabar essa pandemia, irmãos, eu quero encontrar você crente, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Louvando, glorificando, profetizando. Na verdade, tendo a certeza de que Deus está no controle de tudo e que a nossa vitória é certa, assim como a vinda do nosso Salvador. Do nosso Senhor e Salvador. Glória a Deus. Que Deus abençoe a tua vida. Fique com esta palavra, meu irmão, minha irmã. Se fortaleça. Faça parte dessa galeria seleta de homens e mulheres que tiveram um relacionamento íntimo com Deus, que quando clamou, né, sem hesitação, o Senhor manifestou o seu poder através da vida deles
e que Ele manifeste o poder através da sua vida, em nome de Jesus. Vamos orar. Querido soberano Deus, na autoridade do nome santo do Senhor Jesus, eu coloco diante de Ti, Senhor, a Tua igreja, para que o Senhor venha, Senhor, nessa tarde, derramar da Tua unção, do Teu poder e da Tua graça, dando a eles, ó Deus, sabedoria, despertando eles espiritualmente, ó Deus, para um relacionamento íntimo com o Senhor, verdadeiro com o Senhor, para que eles venham crescer a cada dia na Tua presença, Senhor, em um nome do Senhor Jesus, com autoridade espiritual, Senhor, ó Deus, homens e mulheres, ó Deus, que quando, Senhor, ó Deus, chegar, Senhor, as orações dos céus, ó Deus eterno, quando chegar até o trono da Tua glória, as orações desse povo, Senhor, ó Deus, que chegue a oração do homem, de uma mulher muito desejado, muito amado pelo Senhor, em o nome do Senhor Jesus. Abençoa a Tua igreja, abençoa o Teu povo, abençoa aqueles que estão nos assistindo nesse momento. Se houver enfermidades, assim como há, meu Deus, no mundo inteiro, eu profetizo a cura. Eu levanto as minhas mãos agora, Senhor, e profetizo sobre esta nação, ó Deus. Ó Deus, que esse vírus vai cessar, que esse vírus cessará em nome do Senhor Jesus. Que essa curva, Senhor, ó Deus, vai começar a cair, Senhor. Ó Deus querido, vai começar a ser ascendente, Senhor, descendente, Senhor. Ó Deus, toma, Senhor, nas Tuas mãos. Ó Jesus, e faz o Teu milagre sobre esta nação. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Até a próxima. Em nome de Jesus.